Começa agora o Revista TST, o programa que traz os principais destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. Analista de sistemas da Cielo não consegue enquadramento como bancário. Gerente que teve de trabalhar durante gravidez de risco consegue aumentar a indenização. No quadro Quero Post, a dúvida é sobre o tempo de experiência exigido pelas empresas para fins de contratação. O que diz a lei? E ainda, uma entrevista com o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira. O Revista TST começa agora. Nós começamos o Revista TST de hoje com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem acompanhou a sessão e traz os detalhes para a gente é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana Amélia. A Seção 1 de Dissídios Individuais julgou o caso de uma trabalhadora que foi demitida por justa causa devido a uma diferença de caixa no valor de pouco mais de R$1.000. Na Justiça do Trabalho ficou comprovado que a demissão foi injusta e o TRT determinou que a empresa indenizasse a trabalhadora. Mas a 8ª turma do TST excluiu o pagamento da indenização por entender que a nulidade da justa causa não gera, por si só, direito à indenização por dano moral. Na SDI, um julgamento debateu o pagamento ou não da reparação moral. Veja mais detalhes na reportagem. O TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, havia determinado a reversão da demissão por justa causa e o pagamento de indenização por dano moral. Para o TRT, ficou comprovado que a trabalhadora não participou de todos os procedimentos da sindicância aberta para apurar a diferença de caixa, configurando cerceamento de defesa. Além disso, segundo o regional, não foram apresentadas provas suficientes que confirmassem a falta grave. A empresa Pará Automóveis recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a 8ª turma, apesar de manter a reversão da justa causa, decidiu excluir o pagamento de indenização por dano moral, por entender que a nulidade da justa causa não justifica a condenação, salvo quando cometido abuso de direito que ofenda a honra e imagem do empregado. A trabalhadora, então, recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais, pedindo o pagamento da reparação moral. O relator do caso, o ministro Valmir Oliveira da Costa, afirmou que a jurisprudência atual da SDI 1 firmou o entendimento de que fica caracterizado dano moral quando há reversão da justa causa por ato de improbidade não comprovado, uma vez que a demissão fere a honra do empregado devido à gravidade da acusação. O Tribunal Regional afastou a justa causa, alegando que foi inverídica, foi indevida a imputação. E isto, naturalmente, pela nossa jurisprudência, eu cito os precedentes, é causa de ressarcimento ou de compensação pelo dano moral. O ministro Lélio Bentes Correia concordou com o voto do relator e explicou que, no caso, caberia o pagamento de indenização devido à acusação injusta de ato de improbidade. Pela natureza da razão invocada para aplicar a justa causa, que foi a acusação de ato de improbidade, que por si só, o ato de improbidade não comprovado atinge a esfera dos direitos da personalidade. Por unanimidade, os ministros da SDI 1 aceitaram o recurso da trabalhadora. Com isso, ficou restabelecida a decisão regional quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral e determinado o retorno dos autos à 8ª turma para prosseguimento do julgamento do recurso. E na Seção 2 de Dissídios Individuais, também tivemos um caso de destaque julgado ao longo da semana. Confira.
Um empregado do Banco Bradesco de Campinas, São Paulo, entrou na Justiça do Trabalho com pedido de antecipação de tutela, solicitando a reintegração ao emprego. O trabalhador prestou serviços no banco por mais de 30 anos. Ele alegou que não poderia ser demitido porque faltavam cerca de 4 meses para ter direito à estabilidade pré-aposentadoria prevista em norma coletiva. O empregado pediu ainda o restabelecimento do plano de saúde para continuar o tratamento de uma doença crônica. Em primeira instância, o pedido foi aceito. O banco então entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, alegando que a reintegração é abusiva e que o empregado não teria direito à estabilidade prevista na cláusula 26 da norma coletiva da categoria, que estabelece os requisitos para que os empregados tenham estabilidade provisória. Mas o TRT manteve a decisão de primeira instância. O entendimento foi que o tempo de serviço totalizou mais de 30 anos contínuos, além de o trabalhador contar com quase 3 anos de contribuição previdenciária relativa a outros empregos. Assim, quando foi dispensado, o empregado estava contemplado pela estabilidade provisória prevista na norma coletiva, que se refere aos 36 meses que antecedem a aquisição do direito à estabilidade. A empresa recorreu ao TST, mas o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alexandre Agra Belmonte, negou o pedido. O ministro explicou que o juiz está autorizado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil a antecipar liminarmente os efeitos da tutela quando ficarem demonstrados a probabilidade do direito, o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, ambos os requisitos se fazem presentes, tendo em vista que a plausibilidade do direito, o perigo de dano irreparável, constituem o risco de não vir o empregado a implementar o tempo necessário à aquisição do direito à aposentadoria, o qual somente pode ser resguardado na vigência do contrato de trabalho, que, por isso mesmo, se encontra ao abrigo de estabilidade provisória prevista em norma coletiva. O ministro aplicou ao caso a orientação jurisprudencial número 142 da SDI2, que diz ser nulo o direito de impetrar mandado de segurança contra decisão que tenha determinado a reintegração de empregado detentor de estabilidade provisória prevista em norma coletiva. Dessa forma, o empregado vai ser reintegrado ao emprego e o plano de saúde será restabelecido. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. E depois do intervalo, tempo de experiência exigido pelas empresas para fins de contratação é o tema do nosso Quero Post de hoje. O Revista TST está de volta e vamos conferir mais casos de destaque julgados pelo TST. É o nosso giro de notícias pelas turmas. E eu começo com o destaque da primeira turma. Um analista de sistemas teve negado o pedido para ser enquadrado na categoria de bancário por trabalhar na Cielo, empresa de soluções em pagamento por meio de máquinas de cartão. A turma manteve o entendimento do TRT de São Paulo de que, conforme consta no próprio Estatuto Social da empresa, a Cielo não é instituição financeira, mas apenas uma fornecedora de máquinas para o pagamento com cartões de diversas bandeiras. Ainda de acordo com o relator do caso no TST, ministro Hugo Carlos Scheuermann, para decidir de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. E a quarta turma absolveu a rede Walmart de indenizar uma gerente que alegou prejuízos sociais e psicológicos devido à jornada excessiva. Na ação trabalhista foi dito que a jornada de trabalho na rede de supermercados Walmart em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chegava a 13 horas constantemente e que isso causou danos de ordem psicológica, social e moral. Em primeira instância, o pedido foi aceito e foi determinada uma reparação no valor de R$10 mil pelo dano existencial. Na sentença, o juiz ainda esclareceu que houve excesso no poder diretivo do empregador, porque uma jornada de mais de 13 horas diárias, em média, ao longo de 2 anos, afeta o convívio social e familiar do trabalhador.
O Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho manteve a decisão e a empresa recorreu ao TST. Para o Walmart, não foi apontada frustração de qualquer projeto pessoal ou qualquer prejuízo ao convívio social e familiar. A relatora do caso, na quarta turma, a ministra Maria de Assis Calcin, assinalou que a configuração do dano existencial pressupõe a ocorrência de ato ilícito do empregador e a comprovação de que a vida do trabalhador tenha sido prejudicada. Para a ministra, embora o registro da jornada tenha sido feito, não ficou demonstrado que deixaram de ser realizadas atividades sociais ou que tenha ocorrido o afastamento do convívio familiar para estar à disposição do empregador. Os demais ministros acompanharam a relatora de forma unânime e afastaram a indenização por danos existenciais. O Giro de Notícias segue agora para a quinta turma. Uma empreiteira vai ter que indenizar um motorista de caminhão que ficou incapacitado depois de sofrer um acidente de trânsito provocado por terceiro. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina havia mantido sentença que negou o pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensão mensal ao trabalhador. A decisão teve como base o entendimento de que o acidente foi causado por terceiro. O motorista estava na RS 122, perto de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, quando uma caçamba perdeu o freio e bateu na traseira do caminhão. Ele fraturou a perna, o pé e ficou incapacitado parcialmente e permanentemente para exercer o trabalho. O profissional recorreu ao TST, argumentando que a profissão de motorista se enquadra como atividade de risco. O relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, afirmou que o entendimento do TST é no sentido de que, em caso de atividade de risco, a responsabilidade da empresa é objetiva, o que significa que dispensa a existência de provas de culpa ou dolo. Por unanimidade, o recurso do caminhoneiro foi aceito e ficou reconhecida a responsabilidade da empreiteira. Os autos vão retornar à vara de origem para julgamento dos pedidos de indenização feitos pelo trabalhador. Continuamos com o Giro de Notícias. A segunda turma, por unanimidade, aumentou de R$10 mil para R$30 mil o valor da indenização a uma gerente da T-Systems do Brasil que teve de trabalhar durante gravidez de risco. No recurso ao TST, a gerente, que teve parto prematuro, argumentou que o valor fixado nas instâncias anteriores não condiz com a capacidade econômica da empresa, considerada uma das maiores de tecnologia da informação do mundo. A relatora do caso no TST, ministra Maria Helena Malman, concordou que o valor fixado inicialmente não atende ao critério pedagógico da pena, por não ter considerado o porte econômico da empresa. Ainda, segundo a ministra, o valor de R$10 mil não inibe outras situações semelhantes. E você, já conhece a página do TST no Facebook? Lá são publicadas diariamente as principais decisões da Justiça do Trabalho, além de informações sobre os direitos e deveres de patrões e empregados de forma clara e objetiva. Siga o Facebook do Tribunal e comente as nossas publicações. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer as dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais com a hashtag QueroPost. E a dúvida publicada no Facebook é da Daniela Veloso e ela diz o seguinte: o que mais vejo é a empresa exigindo 1, 2 ou até mais anos de experiência. A CLT se refere à vedação, mas o que pode ser feito quando a empresa não segue a lei com relação a isso? Confira a resposta na reportagem. Há mais de um ano, a rotina da Renata é distribuir currículos e correr atrás de uma vaga no mercado de trabalho. Em novembro do ano passado, ela tentou se candidatar a uma vaga de auxiliar de cozinha. Só que a hora que chegou na parte da experiência, quanto tempo de experiência que eu teria, eu falei, tem 6 meses na carteira, mais 4 meses que não foi fichado. Aí ela falou assim que então não seria possível me contratar, porque teria que ter 12 meses de experiência. De acordo com a CLT, isso não poderia ter acontecido. O artigo 442-A deixa claro que, para fins de contratação, o empregador não deve exigir do candidato à vaga a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade.
Esse artigo de lei foi modificado em 2008 para incentivar a inclusão de pessoas mais jovens no mercado de trabalho. Antes, a CLT não limitava o tempo que o empregador poderia cobrar de experiência do trabalhador. Os dados do CAGED, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Toda empresa na admissão e demissão de empregados ela é obrigada a declarar ao Ministério do Trabalho esses atos. E os dados do CAGED mostram que em 2007 a quantidade de empregados em primeira vez foi de cerca de 2.400.000. Em 2008, esse número aumentou para 2.900.000, um aumento de 500.000 pessoas empregadas em primeira vez. E a gente acredita que esse número está, sim, relacionado com essa lei. O auditor fiscal do trabalho esclarece também que a empresa que for pega burlando a norma deve ser denunciada. Essa denúncia pode ser anônima, é anônima, ele não vai ser identificado. E se for constatado o ilícito, ela vai ser penalizada com auto de infração. O auto de infração, depois de emitido, ele vai gerar, devido ao processo legal, ele vai gerar uma multa para a empresa. E veja agora os destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu audiência pública para discutir a existência ou não de riscos à saúde dos trabalhadores expostos à radiação ionizante dos aparelhos de raio-x móvel. A audiência, promovida pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, reuniu médicos, físicos e especialistas no tema que apresentaram teorias prós e contra o pagamento de adicional de periculosidade aos profissionais que lidam diretamente com esses equipamentos. O ministro Augusto César Leite de Carvalho, relator do caso que deu origem à audiência pública, avaliou que após o evento, os ministros vão poder analisar melhor processos que envolvam o tema. O órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho elegeu os novos integrantes das comissões permanentes do TST. A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos passa a ser integrada pela ministra Maria Cristina Peduzzi e pelos ministros Alberto Bresciani e Maurício Godinho Delgado, com o ministro Guilherme Caputo Bastos como suplente. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga foi reconduzido à Comissão de Regimento Interno, que também tem como integrante o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro e a ministra Maria de Assis Calci, sendo suplente o ministro Alexandre Agra Belmonte. A Comissão de Documentação passa a ser composta pelos ministros Ives Gandra Martins Filho, Valmir Oliveira da Costa e pela ministra Maria Helena Malman, com o ministro Hugo Carlos Scheuermann como suplente. Membros da Academia Nacional de Direito Desportivo, ANDD, e representantes dos atletas profissionais de futebol e dos principais clubes brasileiros discutiram no TST mudanças na Lei Pelé e no contrato de empréstimo de jogadores. Para o ministro Guilherme Caputo Bastos, presidente da ANDD, o encontro deve auxiliar a academia na busca de uma proposta que equilibre pontos que causam embaraços em litígios na Justiça do Trabalho, evitando assim julgamentos equivocados. O ministro Renato de Lacerda Paiva, vice-presidente do TST, apresentou o relatório da gestão dele à frente da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho no biênio 2016-2018. O documento destaca as estatísticas e os sistemas de gestão e de tecnologia da informação e comunicação que contribuíram para que a Corregedoria-Geral realizasse suas atribuições. Na ocasião, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, saudou o antigo corregedor pelo grande avanço que empreendeu na Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. E no próximo bloco, uma entrevista com o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira. Estamos de volta com o Revista TST e hoje eu recebo aqui no estúdio o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira. Ele assume a presidência da Corte durante o biênio 2018-2020. Ministro, muito bem-vindo ao nosso programa. Bem, muito obrigado. Bom, ministro, quais vão ser as prioridades da gestão do senhor?
3 prioridades básicas. A primeira delas é criar elementos, instrumentos de gestão para se debelar um grande número de execuções que estão abarrotando as varas do trabalho. A segunda é desenvolver uma celeridade um pouco maior no exame das questões repetitivas aqui, julgando os recursos repetitivos e assim definindo as teses que servirão de base para o julgamento das questões iguais. E a terceira prioridade é melhorar a automação para facilitar o trabalho das pessoas, o trabalho dos assessores, dos ministros e assim acelerar também a apreciação dos recursos que estão por aí. Com relação à reforma trabalhista, ministro, de que forma vai se dar a aplicação dela na jurisprudência do tribunal? Esse é o grande debate para este ano. A comissão que o tribunal nomeou, a comissão de ministros, para estudar essas questões, em 60 dias, provavelmente, se tenha já um estudo desse para submeter ao tribunal, para se estudar aqui internamente, ela vai contribuir com algumas sugestões, mas nós não podemos interferir na autonomia e na independência do juiz, que lá embaixo julgará. O que nós podemos fazer e deveremos fazer é dar uma certa prioridade a essas questões novas. O juiz julga, o Tribunal Regional, se for demandado, revisará e essas questões virão para cá se as partes recorrerem. De modo que nós queremos dar uma celeridade para dar uma resposta mais rápida à sociedade sobre essas novidades. Mas tudo vai depender da demanda, tudo vai depender que as partes encontrem um ambiente para as ações. Precisa acontecer o litígio. Havendo o litígio, nós estaremos prontos para, dentro da independência do juiz, julgar e o TST uniformizar aqui naquilo que disser respeito apenas à lei, à norma ou à questão de natureza infraconstitucional. Porque se for constitucional, irá para o Supremo Tribunal Federal, possivelmente. Bom, e o senhor tem um perfil mais conciliador. De que forma você acha que isso pode refletir na direção do TST e do CSJT? Sim, ainda que eu não tivesse um perfil conciliador, como se diz, eu não poderia abrir mão da minha experiência, não poderia abrir mão desse desejo de conciliar, porque é da natureza da justiça do trabalho a conciliação. Então, conversar muito com o tribunal, conversar muito com os colegas, conversar muito com as partes, as entidades representativas de empregados, entidades representativas de empregadores, poder público, a União é uma grande demandada também aqui, e nós temos que reunir todo esse espectro da sociedade para, aqui e ali, nos encontrar. Eu já recebi representantes dos trabalhadores, vou receber em breve representantes dos empregadores, e isso tudo vai formando uma massa crítica e vai formando um conjunto de atores que são parceiros. O Congresso Nacional é um grande fórum onde também nós vamos frequentar para desenvolver novidades, se for possível, melhorar os instrumentos que temos. Bom, ministro, a Justiça do Trabalho se destaca em vários aspectos, principalmente no que diz respeito à celeridade e à informatização. Quais são as vantagens, na opinião do senhor, de termos uma justiça especializada em questões trabalhistas? São inúmeras as vantagens, porque se especializa o magistrado do trabalho se preocupa com o seu aprimoramento intelectual, científico, e o uso das ferramentas que possui, adaptadas à justiça do trabalho. Se especializa o servidor, né? e se qualifica as ações. Os advogados também se especializaram no exame de questões trabalhistas, de modo que as ações, os textos
tendem a se aprimorar, a se especificar e se especializar. E eu posso, da minha experiência na Justiça do Trabalho, posso dizer que aqui e ali se identifica num recurso ou numa petição inicial um texto que foi produzido por alguém que não é especialista na Justiça do Trabalho. E conquanto não se possa deixar de examinar. Mas há uma característica específica. E a justiça especializada em questões trabalhistas não é privilégio da sociedade brasileira. E, além disso, é um segmento da justiça brasileira que dá muito gosto à sociedade e dá muito orgulho aos brasileiros. De modo que eu tenho as melhores impressões, sempre tive as melhores impressões desde que aqui trabalhei com essa especialidade. E penso que todos os fóruns, todos os órgãos do poder público reconhecem o esforço que a Justiça do Trabalho vem fazendo, e porque a Justiça do Trabalho tem uma capilaridade enorme e está sempre próximo do lugar onde o conflito nasce, está disponível para que todos demandem e que esses demandados ofereçam sua defesa com conforto. Bom, ministro, muito obrigada pela entrevista e a gente te deseja sorte nos desafios de presidir o tribunal. Tá bem, muito obrigado, estou sempre à disposição, prazer estar aqui. Bom, e o Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando outras notícias no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.